Mas, nesse então, 2003, 2004, quando começamos a pensar como trabalhar com desenvolvimento com cidades, uma das perguntas que nos fazíamos, pelo menos eu me fazia, eu falava assim, ué, mas quem sou eu? Se eu for trabalhar com uma cidade, quem sou eu, Senac, para chegar para o prefeito e dizer, prefeito, nós queremos trabalhar com desenvolvimento local, né? A rede tinha força para isso? Dependendo do momento que está, ou dependendo do tamanho do território, não, também não. Então nós optamos por trabalhar numa estratégia de pequenas localidades, que podem ser bairros, por exemplo, ok? Então começamos a trabalhar por bairros e hoje estamos trabalhando em 30 bairros, eu coloco assim, 30 bairros dentro do estado de São Paulo. Como é que a gente está trabalhando e a metodologia não é diferente para bairro ou para a cidade. O que a gente pretende iniciar por bairros eu trabalho com um, multiplico para um segundo, um terceiro também quer fazer, vamos nos conectando e chega um momento determinado que essa mobilização começa a ser percebida, enfim, pelas pessoas, pela sociedade, pelo poder público, e isto que chama atenção provoca a reunião de novos atores e aí novos pactos e aí nova discussão de visão e o processo é basicamente isso, ou seja, criar uma estratégia de mobilização que faça com que cheguemos a trabalhar numa articulação em rede, ou seja, numa comunidade de projetos capaz de criar este capital social que pode levar ao que eu chamo de uma governança local, ou seja, um conjunto de pessoas, movimento que começa a querer planejar um trabalho. Obviamente que a governança local não é como muitas vezes a gente pensa, mesmo que seja num bairro, o grupo das 10 lideranças mais fortes ou do grupo dos 20 que estão trabalhando. Eu considero que podemos chamar de governança local quando, além de ter um grupo que normalmente é que puxa, né, o barco, isso acontece em qualquer lugar, numa organização tem lá 3, 4 pessoas que estão puxando, né? Mas ela passa a ser governança quando começa a ser aquele grupo reconhecido pelas suas ações, reconhecido pelas coisas que faz, ou seja pela mídia, seja pelo poder público, seja por outras organizações. E nisso que vai se criando o corpo, então começa a haver uma governança. Esse grupo, o que a gente faz novamente, a primeira coisa é olhar para um local, em vez de começarmos a trabalhar com problemas, é onde queremos chegar. Como é que a nossa praça, a nossa escola, as nossas ruas, o nosso transporte pode estar ou queremos que esteja daqui a 10 anos, né? Normalmente nós não temos muito essa prática, né? A gente tem a prática de levantar de manhã e falar, nossa, o dia hoje está horrível e hoje vai ser muito ruim o que vai acontecer, ou, nossa, tenho tanto problema lá no meu trabalho e temos que resolver imediatamente isso, e a gente fica sempre na questão imediata. Mas eu costumo dizer que transformação social dá trabalho, não é uma coisa de uma hora para outra. E, portanto, temos que colocar, sim, desafios importantes, significativos, visões de futuro, né? E definir quais ações, quais projetos temos que desenvolver para realizar nossos sonhos, né? Nós não podemos simplesmente olhar todo dia para os nossos problemas e de forma imediatista buscar resolver aquilo e ficar de alguma forma sempre no mesmo lugar. Transformar dá trabalho, porque dá trabalho juntar pessoas, dá trabalho captar voluntários, dá trabalho captar recursos para fazer acontecer. Mas eu vejo que é o caminho, quer dizer, de pensar um pouco de forma mais estratégica. Depois, sim, que essas comunidades discutem uma visão de futuro, é que começam, então, a diagnosticar, a perceber com o que elas contam, né? Ou seja, com que recursos eu conto para poder chegar a algum lugar do futuro que eu estou me propondo, né? E aí nós, como qualquer outro diagnóstico, e aqui quando falo diagnóstico participativo, porque a gente capacita as pessoas que participam desse movimento, né, a reconhecerem o seu próprio local. Seja uma das coisas com perguntas que vão fazer com a comunidade, tirando fotografias, reconhecendo efetivamente o que acontece naquele local, né? E também transformamos isso num mapa. Existe uma metodologia, aliás, que se chama Green Map, é um mapa verde, né? É uma outra organização, e nós utilizamos essa metodologia, que primeiro fazemos com que cada um dos participantes desenhe o seu bairro.
E cada um desenha a sua forma e a extensão das ruas e das coisas que lá existem acabam sendo muito peculiares, mas muito diferentes. E o que a gente faz é discutir esses desenhos. Ao discutir esses desenhos, percebemos um pouco por que as pessoas pensam diferentes. E, enfim, aí na discussão, no diálogo, vamos construindo um mapa real. E ao dialogar sobre aquela localidade, muitas pessoas acabam descobrindo muitas coisas boas e muitos dos recursos que muitas vezes acabam não se enxergando num primeiro momento, né? Daí, então, que a gente parte para trabalhar um plano, né? E o plano não é o conjunto das necessidades, o conjunto dos problemas que temos para solucionar, mas o plano ele é elaborado considerando e orientado pela visão de futuro. Quer dizer, aonde que queríamos chegar mesmo? O que queremos? Um bairro com uma qualidade de vida melhor? Bom, então, diante desse diagnóstico que realizamos, diante de um cenário que temos em relação à educação, em relação à infraestrutura desse bairro, em relação, enfim, a um conjunto de segmentos sociais e econômicos, o que é que devemos priorizar? E aí trabalhamos um pouco a identidade local, quer dizer, a vocação, e com este conjunto de informações vamos priorizando quais são as ações e projetos que devem ser implementadas para que eu consiga chegar no futuro. Ou seja, eu não vou fazer qualquer coisa, mas eu vou fazer aquilo que efetivamente vai me levar a algum lugar que é o futuro, né? E fazendo aquelas coisas acreditamos que vai acontecer e vai efetivamente transformar. E aí, como qualquer outro projeto, né, como qualquer plano, precisa de recursos, né? Quer dizer, aí a gente precisa justamente se manter em governanças, articulados, buscando essas alternativas de como captar recursos, como nos aproximarmos do poder público, obviamente, né, quando vamos realizar um plano, e um plano, seja num bairro ou numa cidade, implica em algumas questões que são públicas, não tem como o poder público não entrar. Eu estou colocando isso porque no nosso início, agora talvez é um pouco diferente, mas no início a gente nem convidava o poder público, né? 98, 99, 2000 eu era um pouco mais radical, e eu achava que o poder público não ia discutir, sabe, questões sociais. Tinha um pouco, não sei se era, eu falava que outra época, eu fui anarquista, voltei a ser agora, mas com algumas, um pouco mais flexível, vamos dizer assim, né? Continuo achando que para mobilizar, para fazer acontecer, é criar força política. Isto que eu acho que é revolucionário e tem que ser feito. Não virar de cima para baixo. Não virar, no meu entendimento, pelo menos não enxergo isso ainda, hoje em 2010, um grande movimento social, uma grande transformação a partir do poder público. Não que as pessoas que estejam lá trabalhando não estejam interessadas e não queiram. Não, eu não estou falando das pessoas que estão trabalhando, muitas vezes, no corpo técnico de secretarias e que tem milhares de boas intenções, mas a dinâmica da transformação, na realidade, não passa somente por um setor, mas passa pela junção das pessoas, né, em querer transformar e em querer estar juntas realmente para trabalhar com alguma visão. E isso vai implicar com que, de alguma forma, o setor público, ou parte dele, tenha que também ter um outro tipo de pensamento, ou seja, não tão centralizador, como vimos naquele quadro, mas buscando ouvir mais opiniões, buscando ouvir mais pesquisas, mais considerações, né, para que possa se elaborar aquilo que o conjunto das pessoas quer. E o dia que muitos executivos de poder público, principalmente prefeitos, perceberem isso, eles terão uma grande arma na mão, um grande recurso, que são as pessoas. Enquanto muitos deles continuarem achando que, a partir das ideias brilhantes que surgem nas suas mentes, vão solucionar os problemas, né, das cidades, acho que pouco vai se avançar. Bom, enfim, os fóruns que são realizados são para justamente disseminar a informação, validar os processos que vão acontecendo, né? O fórum são momentos de debate, né? E onde também, nesse fórum e em outros espaços, tem que se avaliar o que está sendo realizado, se aqueles projetos estão indo realmente em direção àquilo que você quer, como qualquer outra ação, ok?